Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, domingão, dia nobre aqui no GG. Eu vou aqui desabafar também com vocês, né? Porque eu sei que, pelo menos lá no grupo de membros do canal Gigante Glorioso, eu via muito Marina, acho que até o chefe dos furingos, né? Anderson, uma galera lá lamentando muito. Poxa, não é possível. O Almada vai jogar essa coisa ruim aí. Aí depois, pô, não é possível. O Luiz Henrique e tal. E a gente está acompanhando. Com o Luiz Henrique não tem nem negociação, né? Até porque o posicionamento lá da Lagoa é só entrar, só falar de outras negociações, só entrar em outras negociações após a definição do caso Thiago Almada, né? E o caso Thiago Almada, eu vinha falando já há um tempo, é o clássico enrolar. Vamos deixar os caras lá, né, de prontidão, vamos enrolá-los até o máximo, porque claramente o Flamengo é a última opção do Thiago Almada. Eu me recordo de uma entrevista que eu fiz à época, 2024, com o representante do Thiago Almada. E assim, o Almada fez questão, naquela última partida contra o Pachuca, de se despedir ali mesmo, porque a ideia era vir para o Brasil, e ele não tem por que esconder isso de ninguém, para poder ir para a Europa. Essa foi a condição que ele estabeleceu para o time da mesma rede multiclubes a qual o Botafogo pertencia. Ele nunca escondeu de ninguém isso, mas também nunca deixou de dar o seu máximo com a camisa do Botafogo. E a gente viu na Copa do Mundo não só o respeito, mas a consideração, o carinho, as memórias que o Thiago Almada tem em relação ao Botafogo, aos títulos. Estava lá na caneleira dele, na final da Copa do Mundo, a imagem dele com a camisa do Botafogo, os títulos. E tem que guardar com muito carinho mesmo, né? Porque é a passagem vencedora da carreira do Almada. E eu tenho percebido que essa negociação, que para a mídia rubro-negra estava certa, tá tudo certo, já é do Flamengo, é aquele modus operandi de clickbait, né? Que a gente já sabe como funciona. E o troço está se enrolando, o troço está se demorando. E nos últimos dias, ontem especialmente, o César Luiz Merlo, quando o César Merlo fala, a galera treme. Por quê? Porque dificilmente ele não fala algo que vai se realizar, porque no mercado argentino ele tem muita informação e é o cara com mais credibilidade, né? E ele já falou ontem que para o staff do Almada, o River Plate é prioridade em relação ao Flamengo. Ah, mas a janela fechou lá na Argentina ontem. Fechou ontem, mas tem exceções. Por exemplo, se um clube negocia um atleta com o exterior, ele tem direito até 2 de setembro, não sei, meados de setembro, de contratar um jogador. Ou seja, ele tem o mês de agosto inteiro, mais um pouquinho de setembro, para contratar jogador caso negocie alguém com o exterior. Ou seja, a partir desde anteontem, que as conversas com o River Plate têm se intensificado e o staff do Almada já deixou claro. River Plate é prioridade em relação ao Flamengo. Guilherme, respeito ao Botafogo, a estrela ainda brilha no peito, então, acho que nem tanto isso, menos isso do que a intenção do jogador de permanecer na Europa, né? O Flamengo deu o ultimato lá, até a quarta-feira, não sei o que. O Almada quer permanecer no Atlético de Madrid, só que o Atlético fez um movimento no mercado que já indicava que queria negociar o Almada. Ele contratou um jogador para a posição do Almada, indicando que gostaria de negociar o argentino. E para o staff do Thiago Almada, a situação sempre foi essa: ficar na Europa. Então, vão aguardar até o último minuto propostas do futebol europeu para o Thiago Almada. E isso, é claro, o coloca muito mais distante da Alagoa, da Praia do Pinto. Por quê? Porque lá eles querem estipular prazo.
Não, até quarta-feira. Tem condição de estipular prazo. Primeiro, estão dando calote em todo mundo. Estão dando calote em empresário de jogador, em intermediário, em agente, e estão dando calote no cuidado com a grama do Maracanã, né? Pelo que eu vi, os melhores ou piores momentos, né? Vasco e Fluminense, acho que não estão fazendo a manutenção da grama do Maracanã, não, hein? Para vocês reclamarem de algum gramado no Brasil, olha, tem que processar. O STJD, se não fosse rubro-negro, tinha que indiciar, denunciar. O procurador tinha que denunciar alguém com a camisa do Flamengo que falasse mal de qualquer gramado no Brasil, porque o gramado do Maracanã é uma vergonha, é um pasto, coisa horrorosa. Pelo visto estão devendo a muita gente, né? Não é só os empresários de jogador, não. E eu já tinha dito isso. Que empresário vai querer colocar o time do Flamengo? O jogador, perdão. Que empresário vai querer colocar o seu jogador no Flamengo? Sabendo que não vai ganhar nada. Se ganhar, só ano que vem. Ah, não quer. Não quer. É a última opção, pô. É a última opção. Ah, mas ele já ganha do atleta. É, mas a praxe do futebol brasileiro hoje no mercado é dar porcentagem de negociação para grupos de empresários. Que hoje são empresas, é muita gente envolvida. Então eles botam onde alguém fala assim, ó, aqui é 7%, aqui é 5%. O Flamengo perdeu o Zé Luca, que esteve até perto do Botafogo ano passado, exatamente por conta de farpela de empresário. O Cruzeiro garantiu 7%, pronto, levou. Não teve nem conversa, levou. Agora, ficou claro que o Almada ele se sentiu desconfortável com essa questão envolvendo uma transferência para um rival do Botafogo. Né? Porque aí você não é que fecha a porta. Eu sou muito tranquilo com isso. Eu percebi o desespero de uma galera e tal. Eu sou muito tranquilo com isso. Quantos jogadores que eu idolatrava atuaram em equipes rivais? O Túlio. O Túlio é o cara que me forjou botafoguense. Meu pai, claro, né? Comprando camisa, tal, levando para jogos. Mas quando chega o Túlio é o cara que vai intensificar a minha geração. O Túlio chega em 94, eu sou de 84. Então o Túlio chegou, tinha 9 anos. 9 anos você está começando a se apaixonar pelo negócio, né? E aí, Túlio Maravilha, Túlio Mania. E depois o Túlio foi jogar no Corinthians. Ah, não é rival direto? Não é, mas jogou no Fluminense em 99. Saiu do Botafogo em 98 para jogar no Fluminense em 99. E deixamos de gostar? Não. Faz parte, faz parte. O Bebeto, que era ídolo do Flamengo, jogou no Vasco, ídolo do Vasco, depois foi jogar no Botafogo, Romário também. Isso acontece. Jogadores do Botafogo, campeões de 95, como Jamir, foi jogar no Flamengo. Beto foi jogar no Flamengo. Donizete foi jogar no Vasco. E tá aí hoje, até hoje, a imagem do Donizete é vinculada aí ao Botafogo. Isso acontece. É o mercado. Eu acho que o torcedor tem que se preocupar menos. Ah, mas 2024... Não, gente, o torcedor tem que se preocupar menos com isso. Agora, claro que o Almada dói menos do que o Luiz Henrique. Né? Quando pintou o assunto Luiz Henrique, aí a torcida do Botafogo ficou maluca. Não é possível. Não é possível. Eles querem ser o Botafogo de 2024? A resposta é sim, né? Aliás, foi a campanha do BAP falar do Botafogo. Foi assim que ele ganhou as eleições lá no Flamengo. Mas com o Luiz Henrique, primeiro, não tem nem proposta, tá? Não existe nada. Pode ser que o Flamengo faça proposta? Pode. O Zenit não tem boas negociações com o Flamengo. O Luiz Henrique não quer jogar no Flamengo. Já não quis anteriormente. Ele falou sobre isso, né? Não quis jogar. Então, teve proposta, ele não quis. Ah, o novo empresário dele é flamenguista roxo. O novo agente do Luiz Henrique é flamenguista roxo. Mas os caras querem isso aqui, ó. O empresário não tem time, não. O empresário quer isso aqui. O Flamengo não vai pagar. E já falei para vocês aqui, o Luiz Henrique, se for voltar para o Brasil, ele já falou, ele quer jogar no Botafogo, ele quer voltar para o Botafogo. A situação indica permanência na Rússia, tá? Falaram aí em Palmeiras, não tem nada de negociação. Palmeiras precisa de dinheiro. Vocês viram o PVC falando? Papo de Palmeiras rico, isso e aquilo. Palmeiras precisa de dinheiro. Palmeiras está em déficit no caixa para 2026. Precisa de 350 milhões para fechar o seu caixa, tá? Então, a tendência é Luiz Henrique se mantendo no futebol russo, e aí temporada que vem, tomara que a gente possa fazer um movimento
mais assertivo, mais responsável, né? Acho que valeria muito a pena, principalmente se o rival chegar, se interessar. Acho que vale a pena o Botafogo se colocar ali como opção, né? Mesmo que pague menos, mesmo que o salário seja menor. Tenho certeza que o Luiz Henrique vai preferir jogar no Botafogo e, claro, acertar com o Zenit, que está bolado com o Botafogo por conta de dívida com o Arthur Tutuca. Né? A que ponto chegamos? Né? Obrigado, John Textor. Mas por hora, tudo indica Almada, se sair da Europa, vai para o River Plate, e Luiz Henrique permanecendo, já está em pré-temporada, permanecendo no futebol russo. E aí o torcedor botafoguense, esse que está mais incomodado, a estrela ainda brilha no peito desses caras. Mas, gente, minha dica, tá? Apesar de a situação ser muito difícil, né, desses dois jogadores jogarem num rival do Botafogo, é o mercado, gente. É o mercado. Nada vai apagar a história que eles construíram em 2024. Nada vai apagar a identificação. Luiz Henrique, que é cria do Fluminense, jogou no Botafogo, quando fez gol no Fluminense, manteve o respeito, tal. Claro que ele não tem a história lá no Fluminense que tem no Botafogo. Mas a gente tem que pensar daqui para frente. 2024 é uma lembrança linda nos nossos corações. Mas daqui para frente, quem tá no Botafogo? É por isso que eu vou torcer. Se jogar no rival, o Arthur Jorge não foi pro Cruzeiro, não vamos deixar de ter o carinho e a gratidão pelo Arthur Jorge nunca. Mas é o mercado da bola. O mercado da bola hoje é assim. Tomara que a GDA consiga fazer com que o Botafogo volte a ser competitivo também em brigar por contratações, respeitando a recuperação judicial, pagando os seus credores, fazendo tudo direitinho para que o Botafogo possa voltar a ser uma opção para esses grandes atletas que os rivais com grana querem trazer. Beijo grande no seu coração, excelente domingo, saudações alvinegras, fui.